falar das minhas leituras nas 2 últimas semanas. No fim de semana retrasado, eu li O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, que ganhou o Pulitzer Prize em 2000. Foi publicado pela companhia em 2001, acho que está esgotado, mas se acha em sebo. Que é uma coletânea de contos dessa autora. São contos que se passam na Índia ou nos Estados Unidos e são vivenciados por personagens indianos ou descendentes de indianos que emigraram para os Estados Unidos. E são todos personagens que são de alguma forma estrangeiros, estrangeiros dentro de uma família, estrangeiros dentro do país no qual nasceram, mas pelo qual não são totalmente aceitos, e estrangeiros de si mesmo. Estrangeiros da sua história. A experiência da imigração perpassa o livro, mas não é o foco principal. Cada história gira em torno de uma forma de dor, uma forma de solidão. E essa forma é desvelada ao leitor com uma escrita que eu diria contemplativa. É quase como se fosse, por paradoxal que pareça, uma escrita sem palavras, uma escrita de uma dor guardada em silêncio, como se a autora dirigisse o nosso olhar. Como se fosse só um jeito de olhar para a dor daqueles diferentes personagens. O conto que dá título ao livro, O Intérprete de Males, é belíssimo e narra a história de um personagem que ele é o intérprete de um médico que não fala a língua dos pacientes que ele atende. Da mesma forma como um médico é como se fosse um intérprete de dores, né, que ouve aquela descrição do paciente e a enquadra em categorias que ele conhece, esse personagem indiano é um intérprete também das dores daquele personagem. O intérprete da língua com a qual esses personagens expressam a sua dor. Esse intérprete de Males, o Sr. Kapasi, um indiano, além de trabalhar como intérprete do médico, ele trabalha também conduzindo turistas em locais turísticos, em locais que eles querem visitar. E o conto se passa no momento em que esse Sr. Kapasi, o intérprete dos males, está a conduzir uma família de descendentes de indianos, né? Eles são norte-americanos, mas descendentes de indianos, por um local sagrado, para um templo sagrado. Nós temos o marido, as crianças e a esposa. E a esposa está a todo momento mal-humorada, e o Sr. Kapasi, isso chama a atenção do Sr. Kapasi. E quando ele fala dessa outra profissão dele como intérprete de males, de um médico, essa mulher acha aquilo interessante. E se aproveita de um momento em que os demais se afastam, o marido e as crianças, para se abrir para esse motorista e dizer para ele o mal, a dor dela, expressar para ele a dor dela e buscar uma solução, porque ela se encanta com essa profissão de alguém que interpreta uma dor. E ela se abre para ele e busca uma resposta. Outro conto muito bonito dessa coletânea é um conto em que nós temos um casal de norte-americanos descendentes de indianos, cujo relacionamento está repleto de frestas, de fissuras. E aí, por acaso, em um determinado momento, a rede elétrica do bairro em que eles moram tem que ser consertada e eles ficam sem luz durante um determinado número de noites. E aí esse fato os obriga a lidarem com essa situação do relacionamento deles. Porque numa situação normal, depois do jantar, um ia assistir televisão, o outro ia para o escritório, ficar na internet. E aí, sem luz, eles são obrigados a se encarar e a conversar um com o outro. E eles aproveitam essa situação para se abrir. E eles começam contando histórias de pequenas traições que eles nunca haviam contado um para o outro, questões das quais eles se envergonham, até chegar a questão central. E aí esse pequeno fato de ficar sem luz em casa é uma oportunidade para que eles deem vazão para a dor e para o afeto. E nós vemos essa fresta desse relacionamento se abrir diante de nós, né? Se abrir para o leitor. É um conto muito bonito. Nesse livro, pelo menos, eu achei que essa escritora tem um estilo de escrever que me agrada muito, que é como se ela costurasse com uma linha bem sutil e superficial uma dor que é funda e que é pesada. Mais do que contar uma história, ela, como eu disse, dirige o nosso olhar, ela abre os nossos olhos em silêncio. E todos os contos são marcados por uma espécie de tristeza, mas uma tristeza mantida na quietude. Bom, enfim, eu gostei muito desse livro. Recentemente, a Paula Dutra fez uma resenha de um romance da Jhumpa Lahiri chamado O Xará. Vou colocar o link da resenha da Paula aqui. Depois, na semana passada, eu li Hakushisha,
da Adriana Lisboa. E esse livro me encontrou, né? Há livros que a gente encontra e tem livros que encontram a gente. Esse foi um livro que me encontrou. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Rocco. Eu vou colocar a capinha aqui. A capa da edição brasileira é bem bonita. Essa é a edição portuguesa. Aqui nós temos as histórias de dois personagens que se entrecruzam. Nós temos o Haruki, um ilustrador brasileiro descendente de japoneses, e nós temos a Celina. A Haruki é atribuída a incumbência de ilustrar a primeira tradução brasileira do Diário do Basho. E aí, para isso, ele consegue uma bolsa para visitar o Japão. Por acaso, em São Paulo, no metrô de São Paulo, ele encontra a Celina. Ele acha ela simpática e do nada ele fala: "Você quer vir comigo para o Japão?" E Celina é uma personagem inicialmente enigmática que guarda um segredo que vai se desvelar ao longo da trama. E a trama é construída de forma entrelaçada, não só cronologicamente, como também na forma narrativa. Nós temos trechos do diário da Celina enquanto ela já está no Japão, relatando presente e passado. E nós temos uma narração em terceira pessoa, relatando o cotidiano do Haruki, o passado e o presente do Haruki. E passado e presente estão entremeados na trama. Nós não temos uma narrativa cronológica, uma narrativa que vai e volta a todo momento. Da mesma forma como o passado da Celina, o passado do Haruki, o presente da Celina, o presente do Haruki estão misturados. Além dos trechos de diário da Celina, da narração em terceira pessoa, nós temos também trechos do diário do Basho, o diário que o Haruki vai ilustrar, e também reprodução de alguns haikais do Basho. Além disso, na própria escrita da Adriana, ela traz alguns dos elementos presentes em alguns dos haikais do Basho. E por meio dessa viagem a uma terra estrangeira, ao Japão, juntos, Celina e Haruki, na verdade, empreendem uma viagem interior. E o guia dessa viagem é o Diário do Basho. Ao se tornarem completamente estrangeiros nessa cultura exótica, eles se veem na condição de estrangeiros em si mesmos também, na condição daqueles que precisam ir longe para voltar para casa mesmo estando longe. Tem uma citação da qual eu gostei: "A viagem sempre é pela viagem em si. É para ter a estrada outra vez debaixo dos pés. Há sempre um e se em algum lugar." Enfim, fiquei encantada sobretudo pela escrita da Adriana Lisboa. Esse livro foi um dos melhores que eu li esse ano, de autora brasileira contemporânea. Depois eu terminei de ler O Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso, que é um livro que eu li por causa de uma leitura compartilhada que a Denise Mercedes, do 100 Anos de Literatura, propôs lá no fórum Entre Pontos e Vírgulas. E aqui nós temos uma história perturbadora, em que grotesco e belo se misturam e é impossível separar. Nós temos uma narrativa tortuosa e que muda à medida que nós avançamos no livro. O que nós pensávamos ser a realidade muda completamente no capítulo seguinte. É como se cada capítulo destruísse o anterior, desconstruísse o capítulo anterior. E a história fosse continuamente reescrita pelo leitor. Nós somos guiados por um narrador que tem várias faces. E a perspectiva, às vezes, muda de um personagem para outro numa mesma frase. Nós temos o Mudinho, que se recolheu à casa de exercícios espirituais, uma espécie de convento desativado que está prestes a ser demolido, eliminado. Nesse convento vivem velhinhas e órfãs. Uma das órfãs que vivem nesse convento fica grávida e as velhinhas tomam esse fato como se fosse um milagre e essa grávida fosse uma santa. E a narrativa se desenvolve numa atmosfera de sonho e pesadelo mesmo, em que o Mudinho, esse ser que mora, ao mesmo tempo se esconde nessa casa de exercícios espirituais, anteriormente fora Humberto, que era o braço direito de um político, um senador, aristocrata, que tiveram um filho com uma deficiência. E aí esse senador construiu para esse filho um mundo totalmente desligado do mundo real, povoado por seres dotados de deficiência também. Em meio a isso, nós temos inúmeras referências a mitos e a contos de fadas, ao folclore chileno também. E o embate entre realidade e imaginação, afinal, quem é o narrador?
Quem é esse eu que aparece em cada cena e que muda às vezes no espaço de uma frase, que faz sentido num momento, deixa de fazer sentido no outro? Será que isso é um delírio? Será que é imaginação? Será que é realidade? Enfim, eu gostei muito desse livro, meio maluco. Ainda estou sob o impacto dele uma semana depois. O Felipe falou desse livro no vídeo dele. Eu gostei muito dos pontos que ele abordou, da forma como ele abordou. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui. Depois eu li Belos Mutantes, da Débora Levy, no fim de semana passado. E eu tenho sentimentos ambíguos com relação a esse livro. É também um livro que une beleza e brutalidade, delicadeza e violência, grotesco e sublime. Nós temos a história da exilada russa Lapinski, que é uma espécie de profeta do submundo em Londres. E ela é cercada de seres que personificam seres que habitariam esse submundo. Então nós temos a poeta, nós temos a banqueira e nós temos a anoréxica anarquista. E a narrativa se alterna entre esses personagens e é ligada pelo fio da voz da Lapinski, que é essa profeta desses personagens. É uma narrativa também muito desconexa. Alternadamente a voz da Lapinski e a voz dessas personagens, poeta, banqueira e anoréxica anarquista, nós temos a voz do único homem, que é um homem bem-sucedido, porém amedrontado e bastante violento. E desde o início, o afeto deságua em violência, violência deságua em delicadeza, masculino e feminino acabam se confundindo, se misturando, e a trama nos é passada como por detrás de um vidro embaçado. O que eu mais gostei no livro, que é o primeiro livro dessa autora, foi alguns trechos de prosa poética que eu achei muito bonitos, muito mesmo. Mas alternados a esses trechos, a trechos extremamente violentos mesmo, como se ela quisesse agredir o leitor. Ela aproxima o nosso coração do texto com esses trechos poéticos e depois ela bate no nosso rosto e nos agride. Mas gostei do livro, quero conhecer mais a obra dela. Depois eu li outra autora brasileira contemporânea, a Carola Saavedra, Flores Azuis. Esse livro foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, essa é a edição portuguesa. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti. É um livro perturbador que narra a história de Marcos, recém-separado, que se mudou para um apartamento e começa a receber cartas, provavelmente destinadas ao antigo morador desse apartamento, assinadas apenas pela letra A, escritas por uma mulher. Essa mulher nos relata um relacionamento do qual ela também acabou de se separar e ela conta os últimos momentos desse relacionamento e repassa várias vezes as mesmas cenas, como se remoesse mesmo as lembranças que ela tem. Então nós temos alternadamente o relato das cartas e o relato em terceira pessoa do cotidiano do Marcos, esse homem recém-separado que tem uma filha de 3 anos. E paulatinamente o Marcos vai sucumbir ao desejo não só de abrir e ler essas cartas, como também de conhecer essa história, conhecer essa mulher e esse homem do qual ela se separou. E esse desejo do Marcos, essa curiosidade, começa a se tornar um pouco doentio. E a Carola consegue nos envolver, ou pelo menos conseguiu me envolver, nessa obsessão para saber o contexto dessas cartas, quem escreve essas cartas, afinal, a quem elas se destinam. Depois eu li Tópicos Especiais em Física de Calamidades, da Marisha Pessa, um livro que também estava na minha lista de livros para o Carnaval, foi lançado no Brasil pela Nova Fronteira. A história é narrada pela Blue Valmer, que é uma garota. A época em que ela narra a história, ela está na faculdade, está em Harvard, e ela narra sua própria história, com foco num fato que ocorreu na sua adolescência. A Blue é órfã de parte de mãe, a mãe dela morreu quando ela era muito jovem. Ela é filha de um professor, um acadêmico, que sempre mudava de cidade à medida que mudava a universidade na qual ele trabalhava. E aí, no último ano, antes dela ingressar na faculdade, eles se fixam por 1 ano, excepcionalmente, em uma só cidade. E aí ela fica amiga de uma professora dela que se reúne todo domingo com uma turma de alunos. E aí ela ingressa nesse grupo de alunos meio nerds, guiados por essa professora diferente. Até que em determinado momento, numa festa na casa dessa professora, um amigo dela morre. E aí começam-se os mistérios, porque logo depois a professora morre. O caminho do livro é descobrir se essas mortes confluem uma na outra, se são assassinatos ou não. Então esse é o mistério
que a Blue tenta desvendar. E o livro é narrado na voz dessa menina, que, por ser filha de um acadêmico, emula o estilo de falar do pai. É a Blue que narra a história e ela o faz da seguinte forma, como se ela escrevesse um ensaio e um sílabus de uma disciplina. O livro é dividido em capítulos, cada capítulo tem o nome de um romance clássico da literatura. Então o índice do livro é como se fosse mesmo o sílabus de uma disciplina que verse sobre romances clássicos da literatura universal. E cada capítulo possui um elemento sutil da obra que lhe dá título. Bem sutil mesmo. Além disso, o livro tem ilustrações da própria autora. E por emular o estilo do pai, a Blue, ao narrar a história, ela o faz por meio de uma série de aforismos e ela também usa, muitas vezes, referências bibliográficas. Então ela faz uma afirmação, abre parênteses, coloca a referência bibliográfica, fictícia ou real, fecha parênteses e continua a narrar. Eu achei que o livro demorou a engatar para mim, assim. Demorou cerca de um terço do livro para que ele me envolvesse. E eu acho que esse tipo de fazer uma paródia de uma linguagem acadêmica é um pouco cansativo no livro, eu acho que a autora abusou disso. Mas de qualquer forma eu gostei de conhecer a autora. E eu queria saber sobre as leituras compartilhadas, se vocês acham melhor que nós marquemos um Google Hangout para discutir de uma vez assim. Então queria saber o que vocês acham, assim, o que vocês preferem. E o que eu vou ler esse fim de semana? Tem 3 opções, ainda não decidi. Ou eu vou ler Raço, da Silvia Avallone, que eu já tinha mencionado no meu vídeo de leituras da semana número 6, né? Que é uma indicação dos Espanadores. Ou eu vou ler Azul e Dura, da Beatriz Bracha, que também é uma indicação dos Espanadores. Eu acho que eles falaram desse livro no ano passado. Ou então eu vou ler Uma Relação Imprópria, da Bárbara Pym, que foi uma indicação da Marta. E a Claire Scorzi já falou desse livro também, já falou dessa autora. Bom, resenhas que eu li essa semana, vídeo resenhas que eu vi, que eu gostaria de indicar. A resenha intitulada O Círculo e a Travessia, sobre o livro novo da Adélia Prado. Essa resenha saiu no jornal Rascunho. A resenha da Lua Lima Verde, do blog Ficções do Interlúnio, sobre o livro A Fazenda Africana, da Karen Blixen. Uma resenha do livro A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, do blog de Coisas Por Aí, da Melissa. Quero indicar ainda um blog dedicado ao poeta Euridice Fontella. A Euridice tem um livro de poesia reunida, publicado no Brasil pela Cossack. Quero ler um poema aqui rapidamente, que eu gosto muito, da Euridice Fontella. Tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir. Será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Quero indicar uma resenha sobre o livro O Diabo, do Tolstói, da Luana. Uma resenha do livro Grande Irmão, do blog Livro e Café, e também do livro Alta Fidelidade, do mesmo blog. Uma videoresenha sobre o livro Precisamos Falar Sobre Kevin, do canal Cadê o Meu Livro? E 2 videoresenhas do Lucas Speck, do canal Meu Vício de Ler. Uma sobre os sofrimentos do jovem Werther e outra sobre Alice no País das Maravilhas. E ao final do vídeo eu vou ler uma poesia que foi um pedido da Gláucia, que é o poema As Pombas, do Raimundo Correia. Como eu já disse, se vocês quiserem que eu leia algum poema, é só deixar nos comentários o poema que vocês querem que eu leia, ou então o poeta do qual vocês querem que eu escolha alguma poesia para ler. E aí eu vou ler as poesias na ordem dos pedidos. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das leituras dessa semana e até mais. Tchau! As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim.
Dezenas das pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam, os sonhos um a um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais.